O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Resposta dos Espíritos. Geralmente assim é, mas, em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Comentário do Espírito Miramês. No caso da morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação, e ele não se processar gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Porém, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Há casos também em que a criatura padece em um leito por anos a fio e, quando desencarna, fica ainda ligada ao corpo em estado deprimente e, quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Pois é, Martinha, quando o Miramês diz aí por lhe faltar o tempo necessário para meditar, o que exatamente ele está querendo dizer? Paulo, nós podemos aqui dizer que essa reflexão é de quando o encarnado passa pelos processos naturais, então, da velhice, ou por doenças que o debilitem com mais agressividade, levando-o a tratamentos intensivos em um leito de hospital, de sua casa. É-lhe fornecido, então, aí um tempo precioso para que reflita a respeito da sua condição atual, da sua trajetória terrena e, finalmente, sobre a aproximação do fim da vida. E embora também esses últimos momentos, pensemos aqui, de reflexão, citados por Miramês, ofereçam esse tempo que poderá ser útil àquele em processo de desencarne. Isso não impede que haja perturbação, é importante lembrarmos, o que é natural para quase todos os desencarnados na conjuntura atual em que vivemos. De qualquer forma, né, é uma transição, digamos assim, radical, né? Você passa da existência carnal, tangível, ponderável, para espiritual, imponderável, intocável, né, invisível. Realmente não há como não haver essa perturbação, não é, Regina? É isso aí, porque o indivíduo, quando está em plena forma física, essa perturbação é compreensível, pois parece ser bastante natural que a pessoa não entenda o que está acontecendo. Convém lembrarmos, no entanto, que estamos sendo sempre assistidos, independente de nossas crenças, convicções e ações, por amigos espirituais e familiares que providenciam o amparo necessário, seja recebendo-nos amorosamente, seja nos dirigindo a hospitais ou casas transitórias, a fim de atender às nossas primeiras necessidades na esfera espiritual. Pois é, Regina, nós também podemos observar que Miramês refere-se a um tempo em estado de sono, quando o espírito fica de fato nesse estado de suspensão da consciência de si mesmo, fica dormindo, e complementa, informando que o tempo de cada espírito será relativo à sua necessidade, até que tenha as condições, tenha condições de conhecer e aceitar a sua nova condição. Paulo, também é importante ressaltarmos o fato de que, conforme dita Miramês,
Os que padecem de prolongadas enfermidades, acamados e incapacitados até o desencarne, podem permanecer ligados ao corpo e à casa em que viviam, por estarem ainda muito apegados aos bens terrenos. É daí, Martinha, a importância de nos reconhecermos como espíritos, conforme nos coloca o codificador Allan Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 4, ao dizer: o espírito mais não é do que alma sobrevivente ao corpo, é o ser principal, pois que não morre, ao passo que o é simples acessório sujeito à destruição. Veja só como nós aqui nos nossos estudos, no nosso grupo do Centro Espírita Vinha de Luz, entre risos às vezes a gente diz, a gente não se percebe espírito, a gente acha que é Paulo, que é Martinha, que é Regina. Não, nós somos espíritos, só que nós, ao nos olharmos no espelho, nós vemos uma figura, né? Vemos a persona. Na verdade, é só um instrumento, é só um veículo, né? Que nós, espíritos, estamos usando. Hoje você está como Paulo, eu como Regina, exatamente. Martinha como Martinha. Hoje estamos assim, mas quantos já não fomos e ainda seremos? Por exemplo, a Martinha poderia ter sido bem o Valdemar na passada. Hoje ela com certeza, porque sabemos que o espírito não tem sexo e ele transita. Exatamente. Transita entre os dois, né? Justamente para aprender. Para aprendermos. O estudo da doutrina espírita, então, meus amigos, nos ajuda a esclarecer, a nos estruturarmos, então, inteiramente, como também nos vem consolar, a fim de que possamos enfrentar com bom ânimo e esperança todos os reveses que se apresentam em nossas vidas, trazendo esta oportunidade, então, Paulo, de reflexão, de descoberta de forma leve, agradável, feliz, que é o que o Mestre quer de cada um de nós. Nessa imensa e infinita trajetória em que todos nós espíritos, estamos inseridos. Eu digo todos nós espíritos, humanidade, nós estamos inseridos, é uma lei única para todos. E sempre necessitaremos de algum tipo de amparo, então, e de respostas que poderemos encontrar através dos estudos aprofundados e esclarecedores da doutrina dos espíritos, que ela é racional e também, ao mesmo tempo, traz essa capacidade de nos espiritualizar. É isso aí. Continuaremos, então, agora com o comentário do Espírito Miramês. Não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Se queres saber o que pode encontrar contigo na desencarnação, examina a vida que levas, que terás um retrato do que pode ocorrer. Se desejas um desenlace suave, uma partida com vitória para o mundo da verdade, não deixes de lado o trabalho de reforma íntima em que o Cristo pode despertar todos os teus valores morais no coração e na inteligência. Ou seja, nas duas asas que nós temos que ter, a intelectual e a moral. Amigos, eu inicio então minha fala trazendo uma passagem do livro Justiça Divina, capítulo 34, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nesta passagem, ele nos oferece, nos traz uma conversa sobre o nosso estudo deste grupo. Ele diz: e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Vejam, os ensinamentos espíritas, então, com explicações racionais e testemunhais, nos ajudam a entender todo o processo, como também o que seja a verdadeira vida, que se dá no plano espiritual. Pois é, Martinha, devemos sim amar a vida, vivê-la plenamente, mas lembrando que a matéria não pode ser mais importante que a vida espiritual, pois que o desprendimento do espírito de seu corpo carnal está diretamente ligado ao seu adiantamento moral. Precisamos revolucionar as nossas vidas,
pautando-as nos ensinos do Mestre Jesus e sobre as escolhas que estamos fazendo, para que num futuro promissor sejamos os que, como nos disse Miramês, já se encontram em grau de evolução suficiente, o que nos garantirá a lucidez espiritual, ou seja, nada mais nos obscurecerá a visão clara e verdadeira do que seja a nossa pátria espiritual. Muito bem, passemos então aos comentários do Espírito Miramês. Desta forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estarás amparado pela tua conduta, esquecida de erros morais, onde a caridade tem o poder de te iluminar por dentro do coração. Se queres ser feliz, faze aos outros o que desejas para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Entretanto, a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e por vezes nas obras que fazes, quando as tuas palavras violam a lei de harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Aí sofrerás as consequências da tua ignorância. Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo e estar morta por não compreender as leis de Deus. Quando as compreende, é necessário vivê-las para que a paz possa estabelecer a tranquilidade de consciência. Podemos dizer então, Paulo, que como seres espirituais, com um longo passado, nos defrontamos com erros e desacatos cometidos ao não respeitar as leis de Deus. Isso faz com que precisemos tomar providências para nos ajustar conosco, primeiramente, e com os outros, então. E pensemos também aqui no estudo que, ao reencarnarmos, temos a chance de alguns resgates e, dentre eles, nos descobrirmos como co-criadores e herdeiros de nós mesmos. Desperdiçar as chances nos coloca numa posição bem delicada e insegura no instante da desencarnação. E por que isso acontece? Pois é, gostei dessa passagem. Somos co-criadores e herdeiros de nós mesmos. É aquilo que a gente vive dizendo aqui, né? Nós vamos colher aquilo que semearmos. Não é isso, Martinha? Isso. Porque além dos equívocos, então, Paulo, registrados em nossas trajetórias, carregamos conosco as ânsias materiais, as paixões sensuais, esquecendo-nos o que de fato seja importante e necessário para o bom aproveitamento de mais uma oportunidade evolutiva. Sem dúvida. E o Miramês é bem enfático, né, nesse ponto, quando ele coloca a nossa conduta como esta chave mestra a ser desenvolvida e praticada na busca por caminhos iluminados que nos ofereçam a paz tão desejada em ambos os planos da existência. Bom, amigos, enriquecendo ainda mais o estudo de hoje, temos uma passagem do livro Vinha de Luz, no capítulo 3, com o título O Necessário. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, diz Emmanuel: uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil alguém agir com proveito. Regina, amigos ouvintes, Paulo, essa passagem que Emmanuel nos traz o necessário nos faz relembrar que, como espíritos reencarnantes, vivendo muitas experiências, passando por muitas situações, nem sempre fomos o que hoje somos. E à medida que nós descobrimos esse roteiro seguro para as nossas vidas, ao qual ele nos diz que foi traçado pela lei divina,
nós percebemos que as expectativas mudam com relação ao outro. Eu me dedico mais a compreender os meus passos para errar menos. Eu exijo menos do outro e me coloco mais em sintonia com esse celeste instrutor. Continuo na caminhada sabendo que eu tenho que servir, mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a me conhecer e me renovar como espírito para então, na caminhada além da matéria, no plano espiritual, eu ter então mais tranquilidade nessa transferência. Isso é muito bem colocado. É como ele diz aqui, guardar dentro de nós mesmos as melhores atitudes, as mais adequadas, segundo o roteiro traçado por Jesus, pela lei divina. Então, este é o tal do necessário para que a gente, diante de cada acontecimento, de cada circunstância, de cada reação, de cada pessoa, a gente possa sacar, né? Sacar a melhor receita para a melhor atitude, para a melhor palavra, para o melhor gesto. É exatamente o que você acaba de falar. E voltamos para o comentário do Espírito Miramês. Se estiveres bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estares bem com a consciência em Jesus, sob as bênçãos do Criador. Não fazer aos outros o que não queremos para nós é o começo da nossa libertação espiritual. O Evangelho é o inspirador divino que nunca erra nas suas indicações e não nos deixa permanecer nas faltas. Pois então, eu vejo como o Evangelho sendo um reorientador, um reajustador, né, que nos põe novamente sempre no rumo certo. Paulo, por isso que seria importante para os nossos corações despertar para este roteiro de vida abundante, de que Jesus nos falou em todas as oportunidades em que esteve conosco. Quando ele asseverou, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou ainda, quando nos assegurou que meu reino não é deste mundo. Para que desde então enxergássemos a vida de outra maneira. Não tão só restrita aqui a nossa caminhada terrena. Não é isso? Isso é porque, de que maneira então? Esta que tu falastes, buscar o Evangelho para poder ver o que realmente é necessário. E quando nós damos conta disso, Paulo, eu penso também que nós colocamos de lado aquilo que até então era muito importante. E passa a ser o supérfluo na nossa vida. Porque o necessário é o que enriquece, o que engrandece o espírito. Quando a gente fala dessa trajetória terrena, estamos falando aí de deixarmos de nos escravizar, não é isso? Isso, porque o escravizar pelo ilusório e tudo que passa muito rápido. Isso, fugitivo. É isso, esses bens materiais, então, que ficamos presos, ou até mesmo títulos, nomes, situações, dão mais atenção, aí devemos então, a partir daí, dar mais atenção aos bens morais, esses que vão elevar o nosso espírito e que vão garantir então esse benefício que é incalculável na condição de espíritos imortais. Esses bens que são os verdadeiros, né, Martinha? Bom, seguimos então com o Espírito Miramês dizendo: se queres morrer bem e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo no próprio Calvário, bem como, em toda a sua vida, ele exemplificou o amor em toda a sua existência como garantia para a humanidade. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois ele é a vida. Interessante, né? Compreendermos por antecipação a vida espiritual e nos identificarmos plenamente com ela. É vivermos tendo a consciência de que a qualquer momento poderemos retornar para o nosso mundo de origem, onde nos depararemos com as nossas próprias criações, escolhas e decisões. Pois é, por isso viver bem e morrer bem são condições possíveis, desde que o conhecimento, a conscientização e a vontade façam parte da vida do espírito. E para isso é de vital importância a presença do Divino Mestre em nossas vidas. E nos encaminhando então para o encerramento desse estudo, lembremos de uma passagem do Mestre Jesus nos dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Isso está em João capítulo 8, versículo 32. Essa verdade corresponde à verdade individual de cada um de nós e que define o nosso caráter evolutivo.